E aí, galera, vocês estão bem? Pô, eu vim aqui falar do Silvinho. E eu não tenho nada planejado para falar do Silvinho, vocês acreditam? Eu não tenho nada planejado. Silvinho, acho que todo mundo já viu aí nas redes sociais eu comunicar o falecimento dele. A minha história com o Silvinho começou lá nos anos 80. Eu sou da geração dos anos 70, da natação do Saldanha da Gama aqui em Santos. E o Silvinho tinha 6 anos a menos do que eu, o que para a nossa idade atual é absolutamente relevante. Mas para aquela época, 15 anos que eu tinha, 10 anos que ele tinha, ou 12, né, e eu com 18 e tal, era muita diferença, né? E o Silvinho, pô, Silvinho era um menininho gordinho que chegou lá na natação, no Saldanha e tal, e a gente tinha uma certa competência naquilo que a gente fazia e tal, né? Então os moleques daquela geração sofreram muito comigo, né? Porque eu sofri muito com os veteranos da geração anterior à minha. Ricardo Polito, Sidney de Freitas Rodrigues, principalmente os dois que eram os cascas grossas nas brincadeiras, né? Foram campeões brasileiros, sul-americanos, o Sidney foi campeão mundial. Tinha o Miguel Naveira, tinha o Luiz Aragão, tinha uma galera, muita gente, né? O Saldanha foi vice-campeão brasileiro de natação, né? Campeão brasileiro de natação. E eu conheci o Silvinho naquela época. E 2, 3, 4 anos depois eu parei de nadar, fui viver minha vida. E aí reencontrei o Silvinho alguns anos depois, como professor de natação e técnico de triatlon no Vasco. Eu parei de nadar com 21. Eu comecei no triatlon com 30. Então eu fiquei uns 9, 10 anos sem ver aquela turma toda da natação, né? Porque o Saldanha acabou a natação. E aí eles foram nadar no Santa Cecília, a maioria dos atletas do Saldanha, né? Foram nadar no Santa Cecília. E aí eu fiquei muito tempo sem encontrar o Silvinho. E aí quando eu comecei, por indicação de um amigo, o Luiz, bombeiro, policial militar, por indicação dele eu resolvi voltar a fazer esporte. Me indicaram o Vasco, aí eu fui procurar e era o Silvinho. E a gente desenvolveu uma amizade, porque o Silvinho era um cara divertido. Ele era um estudioso, apesar de nunca ter se formado em educação física. Eu acabei fazendo educação física em função do esporte que eu tanto comecei a fazer. Quando eu saí do banco, eu fui trabalhar com educação física, eu fui dar aula e fui fazer faculdade. E ele nunca se interessou em se formar, mas ele era um cara que estudava demais. E ele abraçou um projeto no Vasco, 95 por ali, ele era treinador de natação e ele apresentou um projeto lá para o seu Carlos, que era o presidente na época, Carlos Lancelotti, e dele criar uma escola de triatlon, desenvolver um núcleo de triatlon no clube. E eles negociaram algumas coisas e o Silvinho tocou. E tocou durante muitos anos. E aí, quando eu entrei lá no Vasco, a equipe se chamava Kabiller, né? Acho que era a irmã dele que tinha uma confecção, Kabiller. A Cycle Club, que era do Rogerinho Martins, era um apoiador, e uma loja muito importante do triatlon naquela época, chamada Mundo dos Calçados. E era uma equipe grandiosa. O Silvinho treinava aquela molecada durante o dia, muitas crianças de 12, 13, 14 anos. E nós, os adultos, treinávamos à noite, porque trabalhávamos. Eu, Percival, Cunico, o Edmilson chegou a nadar lá, o falecido Edmilson, o CB, o Fernando Esteves, o José Miyashiro, né? Renato Ventura, que foi um grande triatleta junto com o Zé Miyashiro aqui em Santos, o Haroldo Laranjeira, muitos atletas mais velhos, fizemos um núcleo mais adulto da turma, né? E o Silvinho tinha uma equipe muito grande, e aquilo perdurou, e nós desenvolvemos uma amizade. E o Silvinho, ele tinha uma fama de muito durão, muito austero, e em função
eu diria, como professor, como treinador, da necessidade dele impor disciplina com tantos garotos tão novos, e a gente conseguia entender isso, os mais velhos, porque provavelmente eram os mais velhos que mais aprontavam. Nós treinávamos à noite e o Silvinho ficava com a chave do clube para fechar quando o último saísse. O clube já tinha encerrado os trabalhos, coisa impossível de se fazer hoje, né? E ele era um abnegado pelo esporte, ele era um cara que nunca ganhou dinheiro com esporte, não se sustentava apenas, mas ele tinha um amor por ver aquela molecada toda, daquele núcleo de atletas, se tornarem homens de bem. E todos os atletas que se formaram homens treinando com o Silvinho, hoje têm um determinado sucesso. Em função daquela equipe, muitos se tornaram profissionais da educação física, muitos trabalham com treinamento, algumas meninas, que tinham muitas meninas, dentista, arquiteta, Fernanda Garcia, que foi uma profissional, triatleta profissional, tem educação física e faculdade de nutrição, passou por ali. Muitos triatletas, Ednei, que tem a Iron Life junto com o Léo Wichmann, Ednei Batista. O falecido Cláudio Clarindo treinou ali também. Vão me fugir todos os nomes de todos os atletas, né? O Fernando Antunes, que foi campeão sul-americano de triatlon infantil, passou nas mãos do Silvinho, era atleta do Silvinho também. E aí a vida seguiu, o núcleo acabou, o Silvinho foi fazer outras coisas, e o Silvinho, ele tinha uma doença séria, ele tinha hepatite, ele tinha diabetes, e dizem que ele não cuidava muito bem da saúde dele, tanto que de 10 anos principalmente para cá, o Silvinho adoeceu, perdeu a visão. E para a gente dar uma resumida na história, acabou que o Silvinho, nos últimos 5, 6 anos, ele teve, talvez um pouco mais, ele teve muitos problemas de saúde. E aí nessa semana ele teve uma hemorragia no cérebro, um AVC hemorrágico, e os médicos não tiveram condição de reverter, o Silvinho faleceu. Ontem, o Silvinho faleceu na quinta-feira, no dia 9 de março. E hoje foi o velório. E estávamos muito entristecidos, mas a verdade é que nós nos encontramos ali no velório número 7 da Beneficência Portuguesa em Santos. E o Silvinho vai entender que as minhas palavras são de carinho, de amor por tudo que ele fez. Mas foi muito bom estar com tantas pessoas que, ao contrário de outros velórios, que as pessoas começam a falar de outras coisas e começam a rir, né? É comum a gente ver em velórios as pessoas conversando naturalmente. A gente estava contando muitas histórias que o Silvinho participava. Eu o chamo de Silvinho, ele faleceu com 52 anos, ele faria 53 agora, dia 27 de março. Mas eu o chamo carinhosamente de Silvinho, porque foi um grande amigo. E eu acho que aquele velório, da forma como aconteceu, foi uma despedida gloriosa para o Silvinho. Uma despedida gloriosa, foi legal. Porque ele já não estava mais ali, só estava o corpo físico dele. E o Silvinho, durante muito tempo, ele foi atleta e pai de muitos garotos, né? Muitos meninos que hoje estão com 39, 40 anos. A idade dele não tinha tanta diferença para aquela molecadinha. Mas ele foi o pai daquela molecadinha toda. E aconteceram alguns reveses, né? Na nossa turma de atletas, eu mais velho, com alguns outros, mas nós perdemos em 94 para 95 um atleta de 15 anos, o Felipe Macari, atropelado na estrada. O menino ia fazer 15 anos. Depois, em 96, um pouco antes do triatlon internacional,
nós tivemos a perda de mais 3 triatletas, voltando de uma competição no litoral, em Maresias, um acidente de carro. Nós perdemos o Thiago, Ruivo, né, que a gente chamava, o Luizinho, que era filho do dono da pizzaria Zitereza aqui em Santos, e o Tolim, um dos irmãos Tolim. E depois faleceu numa competição de natação o Rolando, que era um grande nadador, e o Cláudio Clarindo, alguns anos atrás, faleceu também no acidente de bicicleta na Rio Santos. Quer crer eu que alguma coisa maior nessa coisa toda os aproximou novamente, porque o Silvinho era pai dessa molecada toda que foi embora muito precocemente, né? No enterro dos meninos, no velório dos meninos lá em 96, no início de janeiro lá, o Silvinho estava muito revoltado. Eu chamei ele num canto, no velório, e falei: eu te entendo, cara, eu te entendo o amor que você tinha por esses meninos, que ele queria dar bronca, né, nos meninos, e eu te entendo, eu falei pra ele, porque eu sabia do amor que o Silvinho dedicava àquela molecadinha. E hoje foi assim, todo mundo que estava ali, no velório do Silvinho, vieram nadadores da geração dele, da primeira geração dele ali, de 80, né? E depois vieram muitos atletas que treinaram com ele já como treinador, no Vasco, a geração de 90 e 2000. Então foram muitas histórias ali, muitas histórias. E o tempo se manteve firme ali, para que todo mundo ficasse ali, contando histórias, relembrando boas histórias do Silvinho. A maioria a gente não pode contar, porque são histórias de amigos, de competições e tal, mas todas engraçadas, e nós damos boas risadas enquanto ele era velado. Eu me despedi da mãe dele, conversei com a tia dele, falei da importância do Silvinho no cenário do que foi, né, a formação de triatletas em Santos, porque nunca mais existiu nada parecido com aquilo, né? Nós temos muitas assessorias em Santos, muitos adultos já treinando, mas nunca mais aconteceu nada parecido com aquilo, né? De se formar atletas, como o Silvinho fez no Vasco. O Vasco, inclusive, deixou de existir como clube e ressurgiu depois num formato um pouco mais enxuto. Clube que eu trabalhei até 2 anos atrás, trabalhei 5 anos lá no Vasco. E as histórias foram muito legais. O Silvinho foi enterrado às 3 horas da tarde de hoje, sexta-feira, 10 de março, no cemitério do Saboá, em Santos. E eu não tenho motivo para chorar. Ontem eu chorei muito, de tristeza, né? Pelo desaparecimento do Silvinho, mas o corpo dele já não estava mais querendo, né, continuar com a felicidade que ele tinha de viver. Então, fica aqui o meu carinho, Silvinho, para você, onde quer que você esteja, com toda essa molecadinha aí do Vasco, que já está aí transitando entre nós aqui por algum lugar, né? Então você vai se juntar a eles, porque tem muitas histórias para vocês contarem aí, e nós vamos continuar contando as nossas histórias aqui, histórias legais, histórias de saudade, histórias picantes, né? Porque a gente aprontava mesmo, né? E vai ficar saudade, meu velho, vai ficar saudade. A gente chora por alguns, a gente se emputece com outros, e por você vai ficar a saudade, cara, porque a saudade é a melhor recordação que a gente pode manter de alguém. É o coração preso ao outro pelas coisas boas. Isso é a saudade. E vai ficar saudade. E a gente sempre vai se encontrar e vai falar com muito carinho, sempre, de tudo que você representou pra gente aqui em Santos. Então, Silvinho, muita gente vai ver esse vídeo e eu sei que você já foi, mas eu quero que você fique em paz e saiba
que você foi um grande cara, meu. Você, Silvio César Biller, meu xará, Brás, você foi um grande cara, incompreendido por muitos, por falar a verdade. Sei muito bem o que é isso, né? E interessante que nunca ninguém saiu de perto de você. Descansa em paz, meu irmão. Segue a tua jornada aí. Cuida da gente. Torce para que demore muito para que a gente possa se encontrar. E que demore muito no nosso plano, porque esse muito que vai demorar aqui é muito curtinho perto de todo o universo, né? Mas você torce para que a gente fique muito por aqui, trocando ideias entre nós todos aqui. Foi muito bom ver muita gente que eu não encontrava há muitos anos, Foi muito bom ver o reencontro do Amin Lascani, com o seu Carlos Lancelotti, pai do Rogerinho, que foi presidente do Vasco na época que o Silvinho trabalhou. Eles se reencontraram depois de 60 anos. Olha só que legal. Tudo isso na despedida do nosso Silvio Biller. Descanse em paz, meu irmão. Fique bem e até breve. Tchau, Silvinho. Valeu.